Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar, nessa quarta-feira. Vamos lá cantar uma musiquinha pra gente fazer uma prece? Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Vamos lá fazer nossa prece? Titia tá meio ruim ainda da garganta, vamos lá. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, agradecemos a oportunidade de mais uma vez, de forma atemporal, estudarmos todos juntos os seus ensinamentos, cada um em seu momento, cada um em sua segurança, em seu lar, na certeza, Mestre, de que você é a luz, é o caminho e a vida, é a única forma de encontrarmos a saída desse mundo tão hostil, que nos põe sempre à prova, dia após dia, esperando de nós um momento mais elevado das nossas mentes, do nosso coração, para que possamos aprender, Mestre, através da compaixão, a sermos verdadeiros humanos, que possamos aprender a nos colocar no lugar dos outros, para ter vários pontos e ângulos de visão, pois assim é mais fácil a compreensão do mundo, assim é mais fácil a superação das minhas imperfeições. A dádiva de estar no lugar do outro é sempre um momento de aprendizado, um momento de acolhimento para com o próximo e para conosco, pois somos espíritos em eterna evolução, assim como o planeta, assim como os animais, as plantas e até mesmo os minerais. Que possamos respeitar cada um em seu processo, que possamos, Mestre, compreender a necessidade da evolução constante, da abertura para o novo, abraçar o diferente e a sensatez da autoanálise para saber se esse novo nos cabe, se esse novo, Mestre, veio para somar. Mas é preciso observar, é preciso sentir antes de julgar, antes de eliminar dos nossos caminhos. Que possamos compreender a real transformação da alma, que é contínua e infinita. Que a sua luz abra as nossas mentes e expanda os nossos corações, para que possamos compreender que só vamos crescer através do amor, do respeito, do acolhimento, da compreensão. Gratidão pela oportunidade da vida, gratidão pela oportunidade da prova, gratidão pela oportunidade da expiação, para que possamos um dia, Senhor, vivermos a verdadeira regeneração e nos deixará alguns passos mais próximos de Ti,
do seu amor crístico e da sua luz dourada. Que vossa luz dourada possa banhar a nós, principalmente o nosso planeta, que se encontra fervilhando de dor, de mágoa, de provações. Que possamos fazer parte dos 144 mil a 144 mil mentes que auxilia, Mestre, no equilíbrio do planeta, vibrando amor, positividade, coragem, acima de toda dor. Que possamos dobrar a quantidade de mentes, que possamos ampliar a nossa rede de vibrações positivas, dia após dia, porque esse é o único caminho para encontrar a paz que todos buscamos em nós e no nosso planeta. Graça te damos hoje e sempre, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Então vamos que vamos. Nós estamos terminando o capítulo 19. Hoje nós vamos estudar instruções dos Espíritos, a fé, da esperança e da caridade. Aí na semana que vem nós vamos estudar a fé divina e a fé humana, para depois entrar no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Beleza? Então vamos lá, peraí. Vamos olhar a garganta. Tô ruim da garganta até hoje. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que as sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo de vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e eleva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Siga vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar.
Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. É muito interessante essa leitura, né? Eu não me acho uma pessoa de fé forte ainda. Eu luto muito, porque às vezes eu fraquejo muito. Isso vai da minha raiz questionadora. Eu questiono tudo. Eu questiono tudo, tudo, tudo. Por isso que eu gosto de estudar. Porque não tem como você questionar uma coisa se você não tem base de conhecimento, né? Como é que você vai levantar a mão e falar assim, eu acho que não é por aí não. É por onde então, minha filha? Não sei. Mas eu acho que não é por aí, então não tem jeito. Você pode até questionar sem base, mas você vai ter que buscar um estudo mais aprofundado, um conhecimento mais amplo, uma propriedade maior no seu argumento para poder justificar. E eu tenho essa natureza. E eu gosto de quando eu falo, cara, eu acho que não é por aí. Eu gosto de colocar o que eu acho que é logo em seguida. Por que eu acho que não é por aí? Por causa disso, 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 que eu estudei em tal lugar, assim, assim, que outras pessoas também, tal, com base de conhecimento, escreveram a mesma coisa. Então, como eu tenho essa facilidade de questionar, às vezes eu fraquejo muito na minha fé, né? Às vezes eu vou muito de encontro com o que eu caminhava paralelo. Mudou de rumo, eu já não sigo, né? E a fé, ela exige isso de uma certa forma, para que a gente não caia no fanatismo, para que a gente não habitole, para que a gente não ache que porque a gente tem uma base de conhecimento a gente já sabe muito, né? E a fé, ela fortalece. Eu falo que a fé, ela fortalece por causa até mesmo desse processo que eu comecei a estudar com vocês. Eu comecei a estudar com vocês o culto no lar, vai fazer 5 anos agora, né? Já fez 5 anos e tal, a gente tá caminhando. Eu achei que fosse durar menos, confesso. Mas que bom que durou mais, né? Agregou mais pessoas, nós aproximamos mais pessoas. E quando eu comecei, gente, eu ouvi cada absurdo. Nossa, eu já ouvi tanta coisa. Eu já ouvi que eu tinha convertido. Eu já ouvi que eu tava fanática. Eu já ouvi que eu tava tentando aparecer e não sabia como. Eu já ouvi que eu tava me sentindo sozinha. Já me vieram me perguntar se eu tava pedindo socorro. Então, se eu não tivesse uma fé forte, e eu confesso que a minha fé vem muito do meu processo mediúnico, do contato próximo que eu tenho com o meu mentor, eu tenho um diálogo aberto com o meu mentor desde os meus 13 anos de idade, e é um diálogo aberto mesmo, a gente até fazer piada um com o outro, né? Então, se não fosse tudo isso, eu acho que minha fé não seria tão forte. Mas se eu não tivesse fé, eu não digo que a minha fé é forte, porque eu vejo pessoas com fé muito mais fortes que a minha, então eu acho que a minha não é lá grande coisa ainda. Mas se eu não tivesse essa fé, eu tinha parado ali, na opinião de quem não tem opinião para si, né? Em perguntas vazias de quem muitas vezes realmente é quem estava pedindo socorro, né? E hoje eu percebo porque muitos desses questionamentos hoje me assistem até escondido. A gente sabe, gente. A gente que tem, assim, uma mediunidade mais ostensiva, não é nem de propósito, mas a gente sabe. Quem nos acompanha, né? A gente sente os corações. Eu, pelo menos, tenho uma facilidade enorme, enorme, enorme de sentir. O coração pode ser lá na Barra do Garça. Eu tenho umas primas que moram em Barra do Garça, eu sinto o coraçãozinho delas daqui. Lá em Natal, eu tenho uma amiga que mora lá em Natal, a Ilza. Sinto o coraçãozinho dela daqui. Então, a gente sabe. E essas pessoas, muitas das vezes, vieram em busca disso. Tá vendo tanto que é importante você ser seguro? Porque o primeiro momento é aquilo que a gente estudou, né, nas leituras aí passadas. Quem tá afogando não se lembra de ter etiqueta. Muitas vezes ele vai te agredir antes de perceber que sua ajuda é útil, né? Então é mais ou menos assim que funciona. A fé, ela é um escudo. Ela te fortalece mediante essas agressões, né? Vixe Maria, começou. Ela te protege mediante essas agressões que muitas das vezes são pedidos de socorro. É busca por um suporte, por um alicerce mais seguro, né? Então, que a gente possa aí fortalecer a nossa fé para fortalecer a fé daqueles que nos cercam, daqueles que muitas vezes, quando critica, quando aponta, quando julga, né? E 99% das pessoas que julgam mais precisa de apoio do que aquelas que estão sendo julgadas. Então é isso.
tá? A fé, ela é um escudo, ela é uma fortaleza. Ai, Jenny, eu não sei, como que eu faço para ter fé? Cara, eu acho que o primeiro passo para você ter fé é conhecer a si mesmo. A gente está vivendo uma era onde ninguém se conhece, ninguém sabe quem é. Vai muito pela opinião do grupo, né? Uma necessidade imensa de viver em grupo para se sentir acolhido, para se sentir fortalecido, para se sentir protegido. Tanto é que a gente vê aí grupos fanáticos, né? Em vários campos, na política principalmente. Isso aí nada mais é que uma busca por uma ideia, por uma figura que te protege, que te guarda, né? Que te representa. Cara, você tem que buscar isso dentro de você. Então, a partir do momento que você se encontra, você se apresenta para você, fica mais fácil você ter fé, porque você vai ter fé em você. E aí vai começar a buscar um conhecimento raciocinado, né? Um conhecimento sensato, um conhecimento equilibrado, e assim vai nascendo a sua fé dentro da sua bagagem de conhecimento. Não, eu tenho fé, eu tenho muita fé nesse livro aqui, muita, por causa das informações que eu já baseei no cotidiano, na vida, e é muito cabível, é muito sensato. Se eu tratar as pessoas com respeito, com amor, com carinho, com zelo, isso é o que vai retornar para mim, né? E olha que ele nem foi escrito agora, ele foi escrito no século XIX. Então a gente já está no século XXI com uma bagagem científica de conhecimento que me ensina que realmente esse livro aqui está certo. Existe uma matéria chamada física quântica que pega esses dois livros aqui, ó, e fala para vocês que isso aqui não é espiritismo apenas. Isso aqui é ciência. Então vem daí a minha fé, né? Então a nossa fé, ela se baseia no conhecimento e principalmente no autoconhecimento, porque senão ela vira fanatismo, ela vira delírio. Então a gente precisa ter sensatez, a gente precisa ter segurança de si mesmo, segurança dos nossos passos. E para que a gente tenha essa segurança, primeiro a gente tem que ter conhecimento, autoconhecimento e conhecimento. Beleza? Então vamos trabalhar a nossa fé, para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, para a gente trabalhar a nossa reforma íntima, porque se a gente não se conhece, como é que a gente vai fazer a nossa reforma íntima? Eu nem sei o que eu tenho que mudar. Ai, Tinha, o que é reforma íntima? Reforma íntima é você tentar mudar as suas imperfeições. Por exemplo, sou uma pessoa muito invejosa, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa muito invejosa. Todo mundo que eu vejo eu aponto um defeito. Todo mundo que eu vejo eu dou uma alfinetadinha, eu faço uma piada maldosa, disfarçada de brincadeira. Gente, eu detesto gente desse jeito. Peço perdão, faço muita oração, mas eu tenho horror. A gente fica assim, olha lá o cabelo, nossa, olha o cabelo. Ah! Nossa, que roupa é essa? Olha a roupa, olha a roupa. Nossa, gente, Deus do céu. Se você estiver perto de mim, não faz isso, não. Eu acho horrível. Que aí eu vou soltar uma piada que vai ferir seu ego. E eu faço automático, eu não raciocino. Por exemplo, olha lá o cabelo, olha lá o cabelo. E eu já viro e falo, já olhou o seu? Vai lá no banheiro pra você dar uma olhada, como é que tá o seu cabelo? Eu falo mesmo, não dou conta. Então, gente, vamos supor que eu sou uma pessoa desse jeito. Aí eu percebo, tomei uma alfinetada da Etienne. Nossa, Etienne é chata demais, a gente pode brincar, que ela já solta aquelas. Cara, comigo que esse tipo de brincadeira não rola. Aí você para pra pensar, por que a Etienne faz isso? Aí você percebe que você tem um comportamento que não agrada a Etienne. Mas por que esse comportamento não agrada a Etienne? Né? Se acha, né? Mas aí você vai fazer isso com outra pessoa faz a mesma coisa que a Etienne. Aí você começa a notar que o seu comportamento não é muito aceitável. Aí você começa a pensar, por que meu comportamento não é muito aceitável? Porque você faz críticas para as pessoas que você nem conhece, você não sabe de onde veio, você não te diz respeito e nem olha para o seu próprio umbigo para ver que você muitas vezes é pior. Aí o que você faz? Começa a mudar. Em vez de ficar apontando, julgando, você vai elogiar. Você vai começar a buscar um ponto mais positivo para observar, para comentar, né? E vai fazer disso um hábito, eliminando aquele hábito feio, horrível que você tinha antes. Isso é reforma íntima. Então a gente precisa ter consciência de quem nós somos para fazer a nossa reforma íntima. Beleza? Vamos lá, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 3, capítulo 9. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, vamos lá, né?
Pergunta de número 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Pergunta de número 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E os espíritos respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. No início dos primórdios, vou falar de uma história que eu li, tá? No início, bem no início. História, gente, ainda dentro do espiritualismo, viu? Que fala muito ali de magia, de elemento, tá? Então vamos assim voltar muitos anos antes de Cristo também, tá? Lá antes de Cristo vir. Então a história vem daí. Nesse período, as mulheres elas eram muito ressaltadas, porque elas tinham o dom da criação, elas produziam, elas davam a vida. Então isso no ponto de vista da cultura, muitos anos antes de Cristo, viu? Era visto como uma proximidade muito grande de Deus, né? A mulher, ela tinha a sensatez de olhar, dentro da biologia da mulher, ela já tem aquela facilidade de ter uma visão em forma de leque, né? Ela abre, então ela tá resolvendo, ela tá brigando com o marido aqui, chamando a atenção do filho aqui, lavando louça e cozinhando com o pé. Então é da natureza feminina. Então essa grandeza da criação, né? De poder produzir, de dar a luz, de dar a vida, e essa visão sensata, ampla, longe, dava para a mulher uma posição nessa pirâmide hierárquica muito alta. Com o passar dos anos e as mulheres, né, ampliando, é claro que elas nunca tiveram a força física, mas elas eram muito respeitadas, né, elas eram muito idolatradas. As coisas foram mudando, porque os imperadores ficaram incomodados. O poder ficou incomodado com o poder que a mulher tinha. Tanto é que aquele período menstrual da mulher, nesse período que eu estou falando para vocês, era considerado mágico. Era um momento de magia da mulher com a terra. Ela estava doando o seu sangue, era assim que a cultura via. Ela estava doando o seu sangue para a terra, para que a terra pudesse produzir, dar a vida, né? Então, dentro dessa visão, as pessoas que tinham poder, que tinham força física, bruta, começaram a ficar incomodadas com essa força energética que a mulher tinha. E aí houve essa transformação de diminuição. A mulher, ela foi tirada dos conselhos, a voz dela parou de ser ouvida. Esse momento mágico de trocar a vida com a terra passou a ser visto como um momento de exclusão, de sujeira, né? Ela tem que ficar longe, ela tem que ficar separada, isso não é normal, isso é estranho. Tanto é que até hoje as mulheres se sentem acanhadas de estar nesses dias, né? Ah, eu tô nesses dias, não vou não. Ai, menino, não conta pra ninguém não, mas hoje eu tô nesses dias. Cara, isso acontece todo mês. Não tem que ter vergonha, isso é natural do seu corpo, né? Você tem que agradecer a Deus por ter um corpo biologicamente perfeito. Então foi daí que começou esse processo de transformação e aí foi só piorando, né? Chega aí na época de Jesus, já a mulher já não tinha voz nenhuma, já se falasse alguma coisa já tomava. É triste. Então vamos lá, pergunta de número 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E os espíritos respondem: para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Então a gente troca, né, a energia mental com a energia física para formar um equilíbrio. Porque nenhuma das duas partes tem que ser idolatrada, nenhuma das duas partes tem que ser ressaltada. É uma junção de forças, né? Para caminhar ali, juntinha, dentro do equilíbrio. Pergunta de número 820. A fraqueza física da mulher não é colocada naturalmente sob a dependência do homem?
E os espíritos respondem: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de maior sensibilidade relacionada com a delicadeza das funções maternas e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Acho que eles não quis falar que a gente é mais inteligente. Ai, desculpa, eu não resisti à piada. Vamos lá, vamos parar de piada. A gente tinha ensinando coisa errada, né? Desculpa, vamos lá. Pergunta de número 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? E os espíritos respondem: sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Chegou, né? Pergunta de número 822. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? E os espíritos respondem: é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não querereis que se vos fizessem. É a arte de se colocar no lugar do outro, né? É isso que está faltando hoje em dia. Ainda na mesma questão. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? E os espíritos respondem: de direitos sim, de funções não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. O sexo, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles, sob esse aspecto, e por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Né? Baseando na certeza de que a gente nasce homem, nasce mulher, não tem por que a gente achar que um é mais especial que o outro, né? E por isso, talvez, né? Não vou nem afirmar, quem sou eu para afirmar alguma coisa, que a gente ocupa uma encarnação um lugar e outra encarnação outro, para que a gente tenha ciência de ambas as situações, para que a gente não fique nem muito brutalizado e nem muito feminino, muito delicadinho, né? Eu, por exemplo, sei que eu vi umas encarnações aí como homem, e eu trago muita coisa desse período, muita, minha irreverência, minha habilidade física. Eu tenho habilidades com algumas coisas também que eu não foi dessa encarnação, né? Então, a gente precisa ocupar ambas as partes, ambos os lugares, para a gente poder respeitar ambas as partes e ambos os lugares, na certeza de que todo mundo tem o mesmo direito, né? Cada um tem a sua função, mas todo mundo tem os mesmos direitos. Vamos lá, tapa na cara semanal? Livro da nossa querida irmã Sheila, leitura de número 18. Mais adiante. A sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida naturalmente para a harmonia. Hoje, talvez, haja sombra. Amanhã, porém, a luz voltará. Agora, é possível que a tempestade ocorra. Depois, porém, a bonança retornará. Por ora, é provável que a dor te visite. Mais além, todavia, a paz te sustentará. Nesse momento, é possível que a enfermidade te faça companhia. Logo mais, porém, o equilíbrio retornará. Lembra-te de que és um espírito imortal.
e que a saúde é o teu estado natural. Tudo mais que se apresente com ameaças perturbadoras terá caráter transitório, porque é da lei de Deus que todas as criaturas libertem-se do ego e crenças para a consciência cósmica plenas de paz. E que assim seja. Isso aqui é uma grande verdade, né? Eu tiro como base a minha vida. Todos os momentos difíceis que eu passei, gente de Deus, e muitos, viu? Logo em seguida, cara, eu tive uma maturidade para lidar com coisas que antigamente eu falava, nossa, não sei fazer isso. E aí, naturalmente, vem, flui. Todos os momentos de tempestade que eu tive na minha vida me trouxeram maturidade moral, me trouxeram maturidade espiritual. E uma coisa que, inclusive, eu estou estudando, né? E que faz parte também, eu não sabia, me trouxe maturidade mediúnica. Mesmo eu não tendo ficado anos sem trabalhar, né? Sem estar atuando numa casa de assistência, sem estar estudando minha mediunidade. Parece que quando eu passava por momentos traumáticos, umas coisas fazem pá e abria, né? Então, realmente, esses momentos de dor, esses momentos de dificuldade, eles vêm para nos ensinar alguma coisa. Ai, Tina, mas eu só vivo de dor, todo dia uma dificuldade diferente, todo dia uma prova. Então, você tá deixando passar, né? Não tá aprendendo. O mundo tá vindo aí, tá te batendo e você não tá aprendendo. Você tá se colocando na posição de vítima e achando que é a pessoa mais sofrida do mundo. Porque a vida, ela ensina. Mas se você aprende, ela ensina uma vez só. Agora, se repete a coisa toda vida, então é porque você está deixando passar alguma coisa. Você não está aprendendo. E ela vai te ensinar, porque você nasceu para aprender. Você não veio aqui para passear, para pagar de gatinho, para comprar carro importado, para ter uma namorada gatinha. Você veio aqui para aprender. Então, a vida vai te bater. As dores vão acontecer, os transtornos vão aparecer, até você compreender o aspecto que você precisa mudar, que você precisa transformar, a reforma íntima que você precisa fazer dentro de você. Beleza? Então vamos encerrar para que a gente possa ir estudar? Então vamos lá. Agradecendo todas essas mensagens, esses ensinamentos, esses estudos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, vibrando por nós, pelo nosso planeta, pela nossa Mãe Gaia, que possamos fortalecê-la nesse momento de transição, transmitindo a ela amor, paz, compaixão, cuidando de cada uma de suas criaturas, com apreço, com carinho, na certeza de que fazemos parte de um ecossistema perfeito, que todas as criaturas são necessárias para que exista um equilíbrio perfeito, para que possamos cumprir as nossas funções, para que possamos abraçar as nossas evoluções e que possamos também compreender, Mestre, que somos responsáveis por todos aqueles que são mais frágeis, todos aqueles que estão em uma posição um pouco abaixo de nós. Somos responsáveis por cada criaturinha, seja ela voadora, rastejante, com penas ou pelagem, são nossos protegidos. Crianças que nos olham com olhares de deuses, como se fôssemos criaturas mais fortes, criaturas mais sábias. Que possamos honrar o olhar de cada um deles, Mestre. Que possamos fornecer a eles todo o amor que eles são dignos, na certeza de que esse é o caminho para que possamos encontrar a nossa função. Somos mestres dessas crianças. Que possamos, Mestre, honrar a posição que o Senhor nos colocou. Que possamos cuidar, guardar, alimentar, hidratar e proteger o ambiente delas. Que possamos também, Mestre, abrir os nossos corações para a necessidade da vibração pelo planeta, de olhar para as barbáries que acontecem com reprovação e orar, Mestre, para a maturação dos corações embrutecidos, que eles possam sentir a sua luz, o seu amor, que eles possam buscar também sua transformação íntima,
que eles possam compreender o caminho, a luz, a verdade, para seguir em direção ao amor eterno e crístico. Que a sua luz, a sua paz se expanda ao coração de todos aqueles que estão ouvindo as nossas palavras, que eles possam receber a sua luz, o seu amor, a sua proteção, que possam passar por suas provas com mais força, com mais equilíbrio, que possam aprender com as dores, para que essas dores possam trazê-los renovação, maturação e que elas não se repitam mais. Perdão por sermos ainda tão imperfeitos, tão ingratos, tão melindrosos. Graças te damos pela sua paciência e pelo seu amor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Herdeiros do Novo Mundo, o livro que a gente está estudando. Espírito Lúcius, de André Luiz Roriz. Nós estamos na página 63, estudando sobre os médiuns e os trabalhos mediúnicos. Não vou voltar de novo, tá? Vamos lá. No caminho a gente vai se recapitulando. As elucidações eram muito ricas para o esclarecimento de todos. No entanto, as tarefas não podiam esperar mais tempo. A multidão dos infelizes não poderia ser relegada a segundo plano. Aqui estou falando dos médiuns que desdobram e não vão trabalhar, né? Eles optam por ir viver sua vida doida por aí. Bem, meus queridos, não importa realçarmos a falta dos outros 38 trabalhadores. A presença dos 8 aqui e dos 16 nas outras atividades da instituição nos enche de alegria e fortalece nosso ideal de servir mais e melhor. E se há um consolo para todos, é o de que, faltando muitas outras mãos, há muito mais trabalho para cada um, correspondendo, assim, na distribuição das dádivas celestes, há benefícios maiores para o servo fiel. Lembram-se da parábola dos talentos? Quando o Senhor regressa da viagem e percebe que os 2 primeiros multiplicaram, mas que o último enterrou o que havia recebido, teria a moeda deste preguiçoso e a entregue ao que mais talento possuía. Esse é o sentido da expressão servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegoria do teu Senhor. Depois disso, passou a encaminhar cada um deles para os trabalhos específicos na vasta seara de lutas que caracterizava a instituição amorosa. Durante quase 8 horas de descanso físico, exercitaram todos eles as tarefas respectivas, inclusive o humilde servidor, que comparecia ali quase que como um peixe fora d'água, já que Alfredo não era detentor de nenhuma sensibilidade especial, nem pertencia a qualquer equipe de atendimento doutrinários ou energéticos da casa espírita. Era apenas um singelo funcionário da limpeza geral e zelador da segurança da casa de Deus. Mas assim, apesar de se pensar despossuído de maiores recursos ou possibilidades, Alfredo era, na realidade, disciplinado servidor da instituição, plenamente capacitado para exercer a enfermagem amorosa da recepção de irmãos invisíveis, com os quais conservava de maneira fraterna e natural, encaminhando uma imensidão de entidades confusas à retomada da própria lucidez. Isso porque, apresentando-se com a humildade de sempre, com a simplicidade do porteiro, era mais fácil conseguir estabelecer contato com espíritos que, sofredores ou esfarrapados, infelizes ou em desespero, aceitavam-lhe a ajuda, singela, sem imaginarem que por baixo de sua aparência
desimportante jazia o diamante de valor inestimável. Alfredo, do mesmo modo que na terra, recebia os que chegavam com um sorriso franco e para cada alma que tinha que atender, dedicava o melhor de sua bondade espontânea, servindo-a sem qualquer desejo de intimidar, de converter, de julgar ou censurar. Tão simples se mantinha em suas atitudes de espírito emancipado pelo sono do corpo, que ele próprio não divisava a admiração com que era observado por todos os trabalhadores do mundo invisível. Provavelmente era ele um dos poucos que, tendo recebido 5 moedas, estava conseguindo multiplicá-las em outras 5. No entanto, as horas passavam céleres e a chegada dos primeiros raios da alvorada determinou o encerramento do ciclo de trabalhos noturnos para os corajosos servidores que, submetidos a operações magnéticas de reposição energética a cargos de outros servidores espirituais, viram retemperadas suas forças e abastecidas suas almas com uma satisfação indivisível, uma alegria profunda e uma sensação de leveza especial, como se privassem da alegria de Jesus. Poderia estar sentindo pelo pouco que cada um havia feito em favor da dor alheia. O despertar do corpo, assistido por entidades especialmente destacadas para acompanhar cada um ao regresso, foi sereno e envolto nessa atmosfera de êxtase indefinível que cada qual guardaria no coração à sua maneira, seja como um sonho muito bom, um encontro bastante estimulante, uma viagem à dimensão espiritual superior, um colóquio com um emissário sublime, a alegria de participar de uma grande festa espiritual ou de serem enfermeiros em um grande e movimentado hospital, apesar de nenhum deles carregar ao acordar a plena e exata convicção do que lhes havia ocorrido durante a noite. Todas as interpretações que dariam ao evento não deixavam de corresponder de alguma sorte ao que efetivamente havia experimentado. E aqui a gente encerra o capítulo 6, que fala sobre esse processo de projeção astral, principalmente para quem já faz trabalhos, né, na casa de assistência. E esses trabalhos, eles não se resumem. Eles não se resumem ali naquelas 2 horinhas que a gente fica lá parado, não. E trabalhando dentro da casa espírita, não. E outra coisa, o médium, ele é médium em todos os lugares, 24 horas por dia. Então, a gente trabalha o tempo todo, em todos os lugares, 24 horas por dia. E é 24 horas mesmo, gente. Se você prestar atenção, você vai perceber, principalmente quem tem clarividência, clareaudiência, né? Quem desdobra, quem faz projeção astral, que o tempo todo você está recebendo fluxos, vibrações, energias que vêm de fora, que vêm do planeta, né? Presta atenção, eu pelo menos já percebi isso, já tem uns 3 anos. Pouco antes de acontecer um terremoto, de ter um furacão que invade algum continente, de explodir alguma guerra, a gente começa a passar mal. Eu percebi isso ali na guerra da Ucrânia. Gente, uma semana antes de estourar a guerra na Ucrânia, me dava um trem ruim, uma batedeira, um suador, um trem gelado. Minha filha, mãe, eu não tô dormindo direito. Mãe, tô tendo tanto pesadelo. Mãe, sonhei que eu tava numa guerra. E eu senti no meu coração, um trem ruim, meu Deus do céu. Eu senti até o chão tremer embaixo do meu pé. Então, isso são sensibilidades das frequências que o mundo emana. Então, a gente é médium o tempo todo, em todos os lugares. A gente tem que estar preparado para atuar. Né? Porque, querendo ou não, a gente faz parte da peça dessa engrenagem que gira. Outra vez, um exemplo que eu posso dar, eu tô aproveitando, gente, porque tem 1 minuto e 30 segundos. Acho que é a primeira vez que eu termino no tempo, mas vamos lá. Nunca esqueço uma vez que do nada, foi uma época que minha filha estava muito tranquila na escola,
ela me ligou, falou, mãe, tô passando mal, quero ir embora. E ela não é de falar, mãe, tô passando mal, quero ir embora. Ela fala primeiro que não tá legal, né? Depois ela fala, não, vou ficar um pouquinho, se eu piorar eu vou e tal. Mas esse dia ela falou, mãe, tô passando mal, quero ir embora. Eu até achei estranho, já peguei o carro e fui. Quando eu peguei o carro, que eu entrei na rua, foi o que? Uns 10 metros que eu andei de carro, eu vi uma senhorinha, numa faixa de uns 70 anos, colocando uma força pra correr, menino. Uma força. E meu coração começou. E eu já falei pra vocês, né? Que eu tenho uma intimidade ali com o meu mentor. E meu mentor falou, para e pergunta. Eu, nossa, mas eu tenho que acudir minha filha. Aí sua filha tá segura dentro da escola, para e pergunta. Aí eu parei e perguntei se ela tava precisando de ajuda. Qual a história? Ela vivia com um esposo, né, que tinha quase 80 anos, e com um neto que estava na escola. E o esposo dela tinha desmaiado dentro do banheiro hoje, né? A gente sabe que ele teve um AVC. Mas no dia a gente não sabia. Ela falou que ela tinha desmaiado dentro do banheiro, que ela tentou chamar ele, não conseguiu, que ela pediu ajuda, ninguém apareceu. Ela estava indo lá na escola buscar o neto para voltar para ajudar ela a levantar o senhorzinho. Misericórdia. E a escola ainda estava assim, uns 2 quilômetros de onde eu estava. Nossa, meu coração já gelou. Falei, não, entra aí, vamos lá, vamos lá. E eu já corri. E pra você ver o tanto que Deus faz as coisas acontecer. Porque eu corri no rumo da escola, né? Eu pensei, vamos no objetivo dela. Em vez de tentar voltar pra casa, chamar o SAMU, não. Eu corri pro rumo da escola e a hora que eu cheguei no cruzamento, eu dei de cara com a viatura da polícia. E aí eu já comecei a buzinar, chamando a viatura e tal. E aí a viatura parou, eu fui expliquei a situação, eles pegaram a senhorinha. E graças a Deus deu todo o suporte que ela precisava. E vocês acham que isso é o quê? É um trabalho mediúnico, né? Querendo ou não, a gente está sendo usado o tempo todo. Então, que possamos nos preparar sempre, principalmente na hora do sono, para que a gente possa estar à disposição da espiritualidade, fazendo prece antes de dormir e fazendo prece também na hora que acorda. Antes de dormir, que a gente possa pedir para ser levado para locais edificantes, para trabalho, para estudos edificantes, porque todo trabalho que a gente presta, a gente também aprende, beleza? Encerrei, passei do meu tempo 2 minutos. Então vamos lá, gente, um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, que o Papai do Céu esteja convosco e que a gente possa se reunir novamente na semana que vem. Beijo, beijo, tchau, tchau.